Já estamos de volta aqui no Bate-Papo Político, nesta nossa conversa aqui no Café da Manhã com o jornalista Beto Almeida. Agora na nossa agenda, as eleições de 2022. Após duras declarações com ameaça de rompimento da aliança com o PDT, deputado federal José Nobre Guimarães conversa com o deputado André Figueiredo para reabrir o diálogo sobre a aliança ao governo do estado. Carlos Alberto. Após a troca de farpas entre lideranças do PT e do PDT e o acirramento de debates sobre a escolha do nome ao governo do estado, o diálogo entre petistas e pedetistas foi retomado. Dois personagens, José Nobre Guimarães e André Figueiredo, ambos deputados federais, protagonizaram a reabertura das conversações sobre a importância da manutenção da aliança puxada entre PDT e PT na disputa ao Palácio da Abolição. O encontro entre Guimarães e André aconteceu na Câmara Federal, em Brasília. Após a conversa, Guimarães, por meio das redes sociais, fez a seguinte revelação, abre aspas, eu e o deputado André Figueiredo, presidente do PDT no Ceará, tivemos um produtivo encontro há pouco. Conversamos sobre a necessidade de manutenção da aliança de êxito que existe no nosso estado e a importância de continuarmos marchando juntos. Fecha aspas, comentou Guimarães, que em seguida acrescentou. Evidentemente, tanto o PT quanto o PDT têm condições de manter a unidade, que deve ser buscada pelos comandos dos dois partidos e chancelada pelo ex-governador Camilo Santana e o senador Cid Gomes. Logo após a publicação de José Nobre Guimarães, o deputado André Figueiredo definiu o encontro como, abre aspas, um momento importantíssimo para fortalecermos a união estadual em prol da continuidade de um projeto de Estado que vem dando certo. Estamos juntos pelo melhor do Ceará, fecha aspas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, retomado o diálogo. Nós tivemos aquela fase de acirramento, de conflitos de ideias, de conflitos de opiniões, e aí subiu a cabeça de muitos a emoção, e no calor das emoções você fala muitas vezes o que não deve falar, principalmente quando o ambiente é político e você precisa administrar os contratempos para chegar a um objetivo, nesse caso, construir uma aliança ou construir candidaturas. E em relação ao PDT, nesse relato do Carlos Alberto, as palavras sobre o encontro entre José Nobre Guimarães e André Figueiredo mostram essas palavras que nesse cenário de conversas, de diálogo, entraram também aquelas declarações, as ponderações feitas pelo ex-governador Camilo Santana e pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que aqui no Jornal Alerta Geral, em entrevista, em momentos distintos, tanto o Camilo quanto o Roberto Cláudio, um ou outro, pregou maturidade, bom senso e serenidade. E todas essas características estavam nessa conversa entre José Nobre Guimarães e André Figueiredo. É o que mostra, jornalista Beto Almeida, que a política é a arte do diálogo. Mas tem muito mais nos bastidores dessa história do PDT com o PT. Tem sim, Luzinor. E olha só, mostra exatamente que as peças estão se movendo, que o tabuleiro já começa a mostrar um cenário um tanto quanto mais tranquilo, um pouco mais de acomodação, vamos dizer assim, porque a partir do momento em que o presidenciável Ciro Gomes tomou para si o protagonismo, porque o que causou, de certo modo, uma certa surpresa, foi esse protagonismo assumido pelo presidenciável Ciro Gomes, de trazer para si, nesse momento, a primeira conversa que garante, Luzenor, um ponto de retomada das negociações, chamando para conversar cada um dos pré-candidatos ao governo do estado pela situação, ou seja, nomes do PDT. Ele chamou para conversar e diz que vai conversar também com os aliados, os partidos aliados, os integrantes desses partidos aliados, como o PP, como o PSD, como o PSDB. Então, eles vão entrar nessa rodada de negociação. Mais que isso, ainda chama a atenção a ausência também do senador Cid Gomes, que lá já tem mês de maio pelo menos, Cid está ausente completamente desses embates, dessas discussões, não se consegue falar com ele não dá entrevistas, não dá declarações, até já diz que quanto menos falar, melhor. Foi sentida a sua ausência naquele encontro do PDT, que teve aqui no Nacional com o Carlos Lupe. Então, o próprio Ciro diz o seguinte, Luzinor, o momento realmente agora
é de garantir essa retomada dos debates, das conversas, definiu inclusive a realização de uma pesquisa. A gente sabe que essa questão da pesquisa é apenas, Luciano, para fundamentar decisões, para fundamentar medidas que já estão aí, como se diz, na cartola, tomadas, apenas para apaziguar mais os ânimos. Mas é interessante, nesse movimento dado inicialmente pelo Ciro Gomes, esse outro que foi colocado aqui, que é o encontro do deputado José Nobre Guimarães, lá com o pedetista, com o presidente do PDT estadual, o André Figueiredo. Porque, bem ou mal, esse embate interno no PDT, a gente sabe que ia se resolver. E vai se resolver. Eu acho que o embate maior, o que traz mais conflito, o que traz mais ponto, digamos assim, de divergência, é exatamente a reação que tem sido demonstrada por algumas lideranças do PT, como é o caso do próprio José Guimarães, ameaçando romper a aliança caso o nome indicado não fosse o de Isolda Celas. Não é uma coisa pouca. Eu nem discuto aqui aquela declaração do ex-governador Camilo Santana, de que a Isolda é uma candidata natural. O que coloca aqui é a forma, a imposição que até então vinha sendo sustentada e colocada pelo deputado José Nobre Guimarães. Ele não deixava abertura para outro nome. Simplesmente ele dizia que quer continuar com a aliança, mas que a aliança, desde que esse nome fosse o da governadora Isolda Celas. Então isso é impositivo. Então essa abertura dada pelas declarações tanto do André Figueiredo, do deputado André Figueiredo, quanto do próprio Guimarães, sinalizam que sim, o PT também já baixou um pouco a temperatura, já deixou um pouco a linguagem mais agressiva, mais incisiva, e está disposto, Zeno, a entrar numa coalizão, num acerto novamente e retomar a continuidade da aliança. Importante essa retomada de diálogo, Beto, porque mostra, sim, o amadurecimento, a maturidade e também aquela prioridade. Olha, se nós não nos unirmos aqui, se nós não buscarmos essa unidade, a oposição vai crescer. E a oposição, liderada pelo capitão Wagner, pelo União Brasil, espera também os desdobramentos dessas negociações entre o PDT e os partidos aliados que hoje fazem parte da base de sustentação política e administrativa ao governo Isolda Celas, para saber quem vai sair do lado da situação para migrar para a base do capitão Wagner. Afinal, o próprio capitão Wagner já disse que é esperado para o mês de agosto a adesão de prefeitos que estão aí mais ligados ao governo federal, mas que nesse momento colocam um pé na estrada aqui com o governo do estado e outro pé no outro lado da pista com o presidente Jair Bolsonaro. Então, com o passar do tempo, com o dinheiro que vem sendo liberado pelo governo federal, a tendência também é que esses prefeitos, esses gestores, passem a assumir uma posição mais clara nessa disputa pelo governo do estado. O certo, Beto Almeida, é que o capitão Wagner está esperando aí. Capitão Wagner, que aparece como líder de todas as pesquisas de intenção de votos, naturalmente ele é hoje candidato único, porque do outro lado você só tem pré-candidaturas. Na hora que a estrutura do PDT / PT com os aliados definir uma candidatura, você vai para o equilíbrio ou vai para um cenário com as pesquisas mostrando mais a realidade do sentimento dos eleitores em relação ao governo do estado. Essa presença do presidenciável Ciro Gomes assumindo, vamos dizer assim, esse controle, essa posição de liderança no comando da discussão, que até então era entregue para o senador Cid Gomes, tem um pouco dessa questão da sucessão nacional, porque Ciro quer, lógico, retomar o seu protagonismo e a sua liderança dentro do seu estado, o Ceará, onde, independente do resultado nacional, ele sempre manteve uma boa votação, uma boa liderança, e hoje, segundo as pesquisas, está aí em terceiro até agora. Então, para ele, é importante que haja essa pacificação, inclusive na manutenção, na discussão da aliança estadual, para que ele possa reverter e até melhorar esse desempenho também na disputa nacional. E esta semana, hoje já é quarta-feira, estamos na metade da semana, nós teremos pelas próximas 72 horas mais fatos políticos nessas conversas entre PDT e PT, com a expectativa de que, como você já nos antecipou, até o dia 15 de julho, como disse aqui no jornal Alerta Geral, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o PDT deverá oficializar, anunciar a chapa completa. Quem é o nome
que irá encabeçar a chapa do PT ao governo do estado. Quem será o nome que irá compor essa chapa e também quais serão os suplentes do candidato ao Senado, Camilo Santana. Aliás, sobre isso, eu li uma declaração do presidente do PSD, o ex-vice-governador e do presidente do TCM, Domingos Filho, dizendo o seguinte, Luciano, ele não tem nada contra nenhum dos pré-candidatos. Para ele, todos os pré-candidatos serão os ideais, desde que ele seja o candidato a vice desse candidato. Então, ele mais uma vez reforçou a questão de que a expectativa de que existe no PSD de que ele seja indicado vice nessa composição. Final da nossa conversa aqui no bate-papo. Pois não, Beto? O que é que você nos traz ainda? Antes de você finalizar, tem uma coisa bacana, porque a gente comentou aqui sobre a questão da Anael, Luciano. Sim, a boa notícia. A boa notícia, porque a gente bateu tanto nessa história, naquele aumento abusivo de, em média, quase 25% na energia dos cearenses. Ontem, por exemplo, lá em São Paulo, Luciano, a Enel, que é concessionária também para os paulistanos, anunciou um reajuste bem pianinho, Luciano, para a cidade mais rica, para o estado mais rico do país, 10%, Luciano, 10%. Nós aqui no Ceará, quase 25%. Então, qual é a boa notícia nessa história toda? É que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora que teria como princípio, Luciano, fazer a defesa da parte mais fraca, que somos nós, os consumidores, ela decidiu que pode ter realmente exagerado aí na definição dessa tarifa aqui para o estado do Ceará e de mais outras 12 concessionárias. Então ela quer rever e vai rever esse reajuste, fazendo uma análise do que foi aprovado de aumento na tarifa da conta de energia. Então, isso vai vir. E não é porque a ANEEL é boazinha e a Enel também não. Inclusive é porque eles têm que devolver valores que foram cobrados a mais nessa conta. E você tem esperança de receber esse valor de volta, Beto Almeida? Não, de novo. Nós vamos ter redução. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que nós vamos ter redução, inclusive por conta dessa questão da limitação do ICMS. Esse é um ponto. Mas fora isso, tem valores que foram cobrados a mais e a gente já falou sobre isso aqui. Então nós vamos ter redução. O anúncio que a ANEEL, que a agência fez, é muito sintomático e significativo para quem aguarda uma tomada de posicionamento. E eu gosto quando você fala assim, nós já falamos sobre, já abordamos esse assunto aqui, porque é importante para você, ouvinte, acompanhar essa agenda da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa, dos bastidores políticos, das discussões de assuntos que interessam a você. Às vezes, para alguns, os assuntos são repetidos, mas são repetidos na ótica de quem quer dar uma determinada interpretação. Ou seja, você repete a notícia com os fatos novos. Desde há quantos dias estamos falando hoje? Há quantos dias estamos falando sobre essa questão dos combustíveis? Todos os dias temos um fato diferente. Tem um mês, pelo menos. E é importante para você, ouvinte internauta, se contextualizar nessa agenda política. Do mesmo jeito, é o que estamos falando agora sobre as eleições de 2022. Como também, quando a gente fala de combustíveis, tem essa mudança nos programas sociais, no Auxílio Brasil, a implantação do Pix Caminhoneiro, a mudança no Vale Gás. Todos os assuntos, para alguns, são assuntos repetidos, para outros são notícias importantes e a gente valoriza o que é a notícia importante para você, ouvinte internauta. Grande abraço, Beto Almeida. Um grande abraço, bom dia a todos.